Aí viralizou, aleluia. Queridos, mas eu queria ter uma conversa muito franca e bíblica com vocês sobre a valorização da vida, à luz da palavra de Deus. E eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem de fato o que é o Setembro Amarelo? O que vem a ser o Setembro Amarelo, que todo ano é falado, tem algumas empresas que fazem também divulgação, governo federal, conselho de psiquiatria. Mas você sabe de onde surgiu? Se eu perguntar para alguém aqui, você sabe de onde surgiu isso e como vem a ser essa história? Alguém pode levantar a mão aí que sabe? Pode ser que assim como eu, você também não sabia. Mas hoje nós vamos explorar, e eu sou muito curioso, eu gosto de ir muito no detalhe. E esse termo, Setembro Amarelo, ele começou através de uma campanha lá nos Estados Unidos, chamado Yellow Ribbon, que significa laço amarelo. Isso foi em 1994, pode me corrigir, doutor Wesley. 1994, com um jovem chamado Mike M, de 17 anos, uma faixa etária aqui de muitos. 17 anos esse jovem tinha, e ele infelizmente tirou a sua vida. E ele tinha acabado de restaurar um automóvel, que era um Mustang 68, imagina, um Mustang 68 amarelo, um jovem cheio de energia. Ele restaurou e pintou esse Mustang de amarelo. E seus pais e amigos, familiares, pessoas próximas, não perceberam que esse jovem tinha problemas psicológicos e não conseguiram evitar a sua morte. O corpo do rapaz foi encontrado dentro do carro restaurado, dentro do seu Mustang amarelo. E em um bilhete deixado pelo jovem, ele afirmava que não queria que ninguém se culpasse pelo que havia acontecido. Ele não queria que seus pais se culpassem, seus amigos se culpassem. Ele deixou um bilhetinho falando que para ninguém se culpar do que havia acontecido. E no dia do velório, Mike M, seus pais entregaram cartões decorados, com fitas amarelas, a mesma cor do Mustang restaurado, sabe, Cauã? E dentro de uma cesta colocaram a seguinte mensagem: se você precisar, peça ajuda. Se você precisar, peça ajuda. E a iniciativa deu origem a um grande movimento de prevenção ao suicídio, que começou nos Estados Unidos, através dessa campanha, o Yellow Ribbon, e chegou, através desses cartões, a muitas mãos, que precisavam de ajuda. E esse bilhete com essa afirmação simples: se você precisar, peça ajuda. E em 2003, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, instituiu o dia 10 de setembro, como o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E a cor amarela foi uma homenagem ao Mustang amarelo restaurado pelo jovem Mike M. E o Setembro Amarelo chegou no Brasil em 2015, quase 21 anos depois. Em 2015 chegou no Brasil pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em colaboração com o Conselho Federal de Medicina e o Centro de Valorização da Vida. Ele vem com o objetivo de quebrar tabus, promover o diálogo e principalmente salvar vidas. O objetivo é quebrar tabus, promover o diálogo e de fato salvar vidas. E no Brasil, o girassol é o símbolo do Setembro Amarelo, pois representa a busca pela luz
e a esperança em momentos de escuridão e adversidade. E existem vários fatores de risco que levam as pessoas a cometer o suicídio ou planejar o suicídio. Existem transtornos mentais, pessoais e na família associados à depressão, bipolaridade, uso de drogas. Existem também eventos adversos que ocorreram na infância, associados a abuso físico, sexual ou até mesmo verbal, falta de apoio, falta de uma palavra, falta de uma presença paterna, falta de uma presença materna. E existem vários sinais de alerta que nós precisamos estar sensíveis. E como eu falei no início, essa é uma conversa muito franca e bíblica a respeito dessa realidade que tem assolado a nossa geração. E nós precisamos estar atentos quanto muitas vezes nós ou pessoas próximas se isolam. Se isolam frequentemente, demonstram tristeza profunda ou perda de interesse, falam sobre morte, não têm esperança mais sobre o dia de amanhã, perdem a alegria da vida. Pessoas que têm uma mudança brusca de comportamento, eram extremamente alegres, vibrantes, e mudam drasticamente o seu comportamento. Isso é um sinal de alerta. Pode ser que isso seja uma realidade na sua vida, ou de algum amigo e familiar próximo. Alguém que começou também a apresentar um abuso de álcool, de drogas, seja pela perda de uma pessoa querida, seja pela perda de um relacionamento. Mas, Whindersson, por que falar sobre as nossas dores, enfermidades e principalmente sobre as nossas doenças psicológicas? Por que falar sobre isso na igreja? Porque a grande verdade é que muitos estão em silêncio, clamando por ajuda. Muitos estão em silêncio, clamando por apoio. E me aprofundando nesse tema, me aprofundando sobre os dados do Setembro Amarelo, a grande verdade é que esse mês de prevenção ao suicídio, os dados me deixaram impressionados. O suicídio é uma triste realidade que assola a nossa geração. No ano passado, a OMS revelou que o suicídio de adolescentes entre 15 e 29 anos é a quarta principal causa de morte, abaixo apenas de lesões de trânsito, tuberculose e violência interpessoal, homicídio, feminicídio. Segundo a OMS, a cada ano, morre mais pessoas por suicídio do que HIV, câncer de mama, guerras ou homicídios. Em uma pesquisa em 2019, a OMS revelou que são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso estima-se mais de 1 milhão de casos todo ano. E fazendo uma conta rápida, infelizmente, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Com base nessas estatísticas, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. E a cada suicídio, 6 a 10 pessoas são impactadas pelo suicídio. 6 a 10 pessoas são impactadas pelo suicídio dessa pessoa. Seja um pai, seja uma mãe, seja um irmão, um filho. Sofrem sérias consequências emocionais difíceis de serem reparadas. Hoje eu falo com muita naturalidade sobre isso, porque eu fui uma dessas estatísticas de 6 a 10 pessoas que sofreram por uma consequência. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, meu pai não teve êxito na sua tentativa de suicídio. Mas meu pai tentou o suicídio.
E eu fui impactado com os meus 17 anos. E pode ser que essa seja a sua realidade também, pode ser que algum familiar ou algum amigo próximo, ou até mesmo você, já tentou e já planejou o suicídio. A grande verdade é que, segundo o estudo realizado pela Unicamp, a Universidade de Campinas, 17% dos brasileiros em algum momento já pensaram em tirar a sua vida. E desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. De forma prática, em um auditório com 100 pessoas, 17 já pensaram em tirar a sua vida. E 5 chegaram a tentar. A verdade é que isso trata-se de um fenômeno complexo, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexo, cultura, classe social e idade. E diante desses dados, que me impressionaram, e eu tenho certeza que chamou a sua atenção também, porque quando trazemos esses dados de forma mais palpável, isso fica algo mais próximo, mais pessoal, não é mesmo, Mateus? Quando você tem um caso próximo, ou de repente você já planejou algo, que para a honra e glória do Senhor Jesus não passou de planos que caíram por terra. Diante disso tudo, eu tenho uma pergunta: o que a nossa fé, o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso? O que a palavra de Deus tem para nos dizer? E a resposta está na primeira carta de João, onde encontramos a verdade que existe em Jesus. Somente em Jesus existe vida, luz e esperança. E o tema da nossa reflexão de hoje é a liberdade de ser imperfeito. A liberdade de ser imperfeito. E antes de refletir a palavra de Deus com vocês, eu queria que todos agora curvassem as suas cabeças e orassem junto comigo. Senhor Jesus, que o Senhor revele a sua palavra nessa noite, que cada coração possa estar cativo, que seja uma noite de cura, de libertação e de salvação, para a glória do Teu nome. Que toda distração caia por terra, e que este culto não acabe aqui, que possamos levar adiante a palavra do Senhor, e que eu seja apenas um mensageiro. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor Jesus. Cumpra todo o Teu querer nessa noite, e que nada, nem ninguém, seja impedimento do Teu agir sobrenatural. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém, amém. Em primeiro lugar, eu queria destacar com vocês, e por favor, abram suas Bíblias, sentado mesmo, em 1 João. Em 1 João, no capítulo 1, nos versos 8 ao 9. Eu quero fazer um contraste, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é um contraste entre a imperfeição humana e a graça de Deus. Entre a nossa imperfeição humana e a graça de Deus sobre as nossas vidas. E diz assim a palavra, em 1 João, no capítulo 1, versos 8 e 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O apóstolo João, ao escrever essa carta para a igreja primitiva, é uma epístola geral,
uma carta muito direta. Ele estava escrevendo em um período de muita perseguição. A igreja estava sendo muito perseguida. Mas também estava acontecendo naquela época um esfriamento espiritual, uma frieza espiritual. E logo no primeiro capítulo, como nós lemos aqui, João, o apóstolo João, ele declara que a vida se manifestou, que ele a viu e que ele testemunhou, que ele estava proclamando nessa carta a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada através de Jesus. Nessa carta, Amanda, o apóstolo Paulo não estava falando dele. O apóstolo Paulo estava falando daquele a quem ele testemunhou, daquele a quem ele acompanhou, Júlio. Ele estava falando de Jesus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus. E João deixou muito claro que nós precisamos andar sempre na luz, como na luz ele está. Porque somente dessa forma é possível ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, aqui já mostra a nossa imperfeição humana. Todos, sem exceção, carregamos falhas, dores e pecados. O fato de estar aqui acima falando com vocês não me faz alguém melhor, mas alguém nesse momento disponível e alguém que está na brecha por cada um de vocês. Somente isso. Em seu livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis fala algo muito forte, que ele fala assim: o Filho de Deus se tornou homem. O Filho de Deus se tornou homem para capacitar os homens a se tornarem filhos de Deus. De novo, o contraste entre a imperfeição humana da graça de Deus. O que C.S. Lewis disse é que o Filho de Deus se tornou homem para capacitar os homens simples, como eu e você, a serem filhos de Deus. Mas a grande verdade é que em nossa geração há uma pressão muito forte, uma pressão por perfeição, seja nas redes sociais, na escola, no trabalho ou até dentro de casa. Isso pode gerar uma culpa, uma ansiedade e um desespero. Mas a boa notícia é que Deus não exige de cada um de nós perfeição. Ele não exige perfeição. Ele oferece a graça. E a graça só é possível através de Jesus. Entenda uma coisa: em Cristo, eu não preciso fingir ser perfeito. Em Jesus, eu não preciso fingir ser perfeito, usar a minha capa de perfeição das redes sociais, os filtros, usar a minha influência, usar o meu sobrenome. Em Jesus eu não preciso fingir, porque Ele conhece o íntimo do nosso coração. A graça de Deus nos lembra que a nossa imperfeição não nos torna menos amado. A graça de Deus nos mostra que a nossa imperfeição não nos torna menos amado. E eu posso ser honesto diante dEle, porque sendo honesto diante dEle, Ele me perdoa, Ele me restaura. Mas para isso, como nós acabamos de ler, nós precisamos confessar os nossos pecados, aquele que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós precisamos ter orações mais sinceras, apresentar diante de Deus a nossa vulnerabilidade,
apresentar diante de Deus as nossas fraquezas, apresentar diante de Deus a nossa real necessidade. Porque muitas vezes nós transformamos até o nosso íntimo com Deus em algo muito automático, em algo muito superficial. Em uma geração cada vez mais marcada por uma busca incessante pela perfeição, o que nós precisamos é nos libertar disso. E se apresentar mais de forma imperfeita, frágil. Porque Deus, Ele não escolhe ali os perfeitos. Ele não seleciona aqueles mais bonitinhos, mais cheirosinhos, não. Deus, Ele escolhe e Ele enxerga os corações quebrantados, de fato disponíveis diante dEle. Mas para isso eu preciso, assim como nesse cartão, que os familiares de Mike M. declarou, olha, se você precisar, peça ajuda. Eu fiz um vídeo essa semana, nós publicamos nas nossas redes sociais, com uma afronta, falando, olha, deixa de ser estressadinho, deixa de ser depressivo, deixa de ser ansioso. Pode ser que você já ouviu isso dos seus pais, pode ser que você já ouviu isso dos seus familiares, dos seus amigos. E a grande verdade é, isso mudou a sua realidade? Enquanto eu e a igreja, e até mesmo os nossos familiares, tiveram o nosso olhar de julgamento, não vai mudar em nada a triste realidade desses dados. O que nós precisamos como igreja é escancarar esses dados, mostrar as feridas, para que elas de fato sejam saradas, e que através dessas cicatrizes haja poder para curar e restaurar muitas outras vidas. Mas como eu falo no meu trabalho, nós não conseguimos resolver segredo. Você consegue resolver o quê? Problema. E para isso nós precisamos nos abrir. Nós precisamos nos abrir. E o que a palavra está dizendo aqui, que nós precisamos nos abrir primeiramente a Deus, confessando a Ele os nossos pecados. Mas em segundo lugar, eu preciso destacar algo que é muito importante também, que é a comunhão como fator de prevenção. No versículo 7, um pouco antes que nós acabamos de ler aqui, o João escreve bem assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. O isolamento é um dos maiores inimigos da nossa vida. Quando nos fechamos, os pensamentos escuros ganham força. O suicídio muitas vezes acontece no silêncio. Pessoas isoladas sem conseguir compartilhar as suas dores. O inimigo de nossas almas, ele trabalha no isolamento. O inimigo é especialista em trazer mentiras sobre nossas vidas. Muitas vezes palavras ditas por pessoas que amamos, familiares, pais, ou até mesmo líderes. Feridas que temos com religiosos, com instituições, com homens. O inimigo é especialista em potencializar essas falas. Não é mesmo, Guilherme? Ele é especialista em potencializar uma fala declarada sobre a sua vida, que você é um perdedor, você é um fracassado, você não é ninguém, você não é digno de ser perdoado. O inimigo é especialista em vir com essas palavras malditas, que muitas vezes pessoas
declararam sobre as nossas vidas. E isso nos aprisiona, nos isola. Mas deixa eu te falar algo. Deus cura toda ferida na comunhão. Pessoas nos ferem, mas pessoas também nos curam. Pessoas nos ferem sim, mas pessoas também nos curam. Por isso a igreja não pode somente ser um clube religioso, mas sim uma família espiritual. A sua célula, o Biuan, a base, não pode ser um clube religioso. Não pode ser somente um local onde você se sente bem, não. É uma família espiritual. A Bíblia declara de forma muito clara que a comunhão é lugar de cura e prevenção. Quando você está em comunhão com as pessoas, você tem com quem compartilhar. Você tem com quem orar com você. Você tem com quem batalhar as suas batalhas. Porque você descobre que você não está mais sozinho nessa luta. Quando você tem comunhão, e como é bom, a palavra de Deus fala como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Em comunhão você entende que você não está sozinho, você não tem que lutar sozinho. Você aprende a dividir o peso do fardo. Deixa eu te falar algo que muitas vezes a gente esquece. Ou pode ser que eu conheça alguma pessoa aqui que é melhor do que Jesus. Pode ser que está entre nós. Mas até Jesus, no Getsêmani, chamou Pedro, Tiago e João para vigiar com ele. Se até Jesus, o Filho de Deus, não enfrentou a angústia sozinho, por que você tem que enfrentar? Por que você tem que enfrentar essa angústia sozinho? Entenda uma coisa, Jesus, na noite mais difícil da sua vida, na noite em que ele foi traído, Jesus no Getsêmani, ele chamou ali Pedro, Tiago e João para vigiar com ele, para orar com ele. Se até o Filho de Deus, se até Jesus não enfrentou a angústia sozinho, porque muitas vezes nós insistimos em batalhar as nossas guerras sozinho. Eu aprendo com isso de forma muito clara, que a comunhão é sim um fator de prevenção. Nós precisamos da comunhão. E para isso nós precisamos nos abrir, falar, compartilhar. E deixa eu te falar algo, como igreja, como crente, nós precisamos estar mais atentos e acolhedores. Nós precisamos, Breno, além da pergunta se está tudo bem, complementar essa pergunta, está tudo bem mesmo? Está tudo bem de verdade? E estar preparado para alguém responder para você, não está, tudo bem. Porque muitas vezes no automatismo das nossas vidas, a gente vai vivendo, e está tudo bem, algo natural, está tudo bem, tudo. Mas está tudo bem de verdade? Está tudo bem na sua casa? Está tudo bem com seu pai? Está tudo bem com sua mãe? Está tudo bem com seu trabalho? Como é que está seu coração? Nós precisamos estar mais sensíveis uns aos outros, sensíveis a isso que está assolando a nossa geração. Faça esse experimento, hoje, amanhã, ao longo dessa semana. Começa a exercitar mais isso e você vai ver pessoas chorando com você, se abrindo. Essa semana eu tive experiência quanto a isso, em uma célula. E não estou falando por mim. É a graça de Deus, através da minha imperfeição. Nós vamos entender de uma vez por todas que nós vamos ser canais. E estar disponível para a pessoa. Se tiver que mudar a sua agenda, mude. Não existe compromisso maior do que salvar uma vida.
Jesus, por onde ele ia, ele confrontava o pecado, mas amava o pecador. Ele parava, ele cuidava, ele direcionava. E como cristãos, é isso que nós precisamos fazer. Ser ombro amigo, perguntar, está tudo bem de verdade? Estou te achando estranho, você está muito quieto, o que está acontecendo? Pessoas estão sofrendo em silêncio, clamando pela atenção. E deixa eu te falar, algo muito duro, você só consegue fazer em vida, tá? Depois que morreu, eu não percebi. Nossa, é duro ouvir isso, né? Mas é a realidade. Nós só conseguimos fazer algo por alguém em vida. A parábola do rico e Lázaro deixa isso muito claro. Onde o rico ali clamou, não é isso? Clamou por Lázaro, não, vai lá. Fala com os meus irmãos, fala com meus familiares. Você não ouviu os profetas. Temos que fazer em vida. E a palavra diz que nós precisamos aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Todos nós precisamos estar sensíveis aos sinais de alerta das pessoas à nossa volta. Em terceiro lugar, eu gostaria de destacar com vocês que existe a luz de Cristo nas nossas trevas emocionais. Olha o que diz no verso 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é luz e nele não há treva alguma. Mas a grande verdade é que a depressão, a ansiedade, o desespero podem sim nos envolver em trevas emocionais. Podem sim nos envolver em trevas emocionais, mas a mensagem do Evangelho é que Cristo é a luz que rompe com a escuridão. Somente em Jesus há uma luz que rompe toda e qualquer escuridão. A luz que traz clareza, esperança e direção. Escuta isso. Onde só há dor na sua vida, Ele traz consolo. Onde só há silêncio na sua vida, Ele traz palavra de vida. Onde só há escuridão, Ele acende a chama da esperança. A vida pode parecer um túnel escuro, sem saída, sem esperança, sem perspectiva. Mas olha o que Jesus disse em João, no capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele não apenas acende uma lâmpada, não é um interruptor que acende uma lâmpada e clareia. Não, Ele é a própria luz, habitando dentro de cada um de nós, iluminando as nossas trevas emocionais. Mas, Whindersson, como que essa luz de Cristo ilumina em meio às trevas? Eu vou responder isso à luz da palavra de Deus. Ela ilumina o caminho quando não sabemos a direção. Muitas vezes você não sabe a direção que você precisa, o passo que você precisa dar. Mas olha o que diz o Salmo 119, versículo 205. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Essa é a palavra de Deus, que ilumina cada passo, e a luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus. Nós precisamos nos apaixonar pela palavra de Deus. A luz de Cristo dissipa toda a treva emocional em nossas vidas. Nós precisamos conhecer e declarar a palavra de Deus. E pode ser que você está ouvindo eu falar isso aqui e pensar assim, mas eu não tenho força. Bem-vindo ao melhor lugar para você ter força. Bem-vindo ao melhor lugar para você ter força.
Junte-se a nós, eu me coloco à brecha por você. Homens e mulheres aqui vão colocar a brecha por você, para te fortalecer na caminhada. Spurgeon fala algo que sempre queima muito no meu coração, que define com clareza o que é o Evangelho. Crave isso no seu coração. O Evangelho nada mais é do que um mendigo contando a outro mendigo onde ele encontrou o pão. E esse pão é o Evangelho, é a palavra de Deus, é essa luz que ilumina o meu caminho. Você pode aplaudir Jesus por isso? A luz de Cristo revela a verdade quando a nossa mente está confusa. Pode ser que você está ouvindo essa mensagem online ou aqui presencial e com a mente muito confusa, com muitos pensamentos intrusivos, com uma batalha espiritual, e o pastor pregou sobre batalha espiritual semana passada, e eu não canso de falar que está tudo conectado, Aninha. Porque de fato a palavra de Deus é algo conectado, não tem como desassociar. Há um só Espírito aqui, fluindo em nós, através de nós e apesar de nós, seja nos cultos da base, seja nos cultos do Biuan, seja na celebração, há um só Espírito. E muitas vezes a nossa mente está confusa. Mas olha o que diz a palavra em Jeremias 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de lhe dar esperança e um futuro. Esses são os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não escute as vozes desse mundo. Não dê voz muitas vezes aos seus pensamentos intrusivos. Começa a tomar posse de fato daquilo que a palavra fala ao seu respeito. Entenda uma coisa, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele é fiel para cumprir. E ele prometeu que ele tem planos de paz para a sua vida. Ele prometeu que ele tem plano de prosperidade para a sua vida. Entenda uma coisa, prosperidade é uma ausência de necessidade. É você não ter necessidade de nada, porque o Senhor, o seu Deus, supre tudo. Muitas vezes as pessoas deturbam essa palavra, não é mesmo, Dan? Prosperidade, de forma clara e única, nada mais é do que uma ausência de necessidade. É você ter clareza que você não tem necessidade de nada, porque Deus, o seu Deus, te supre em tudo. Nós precisamos entender que a luz de Cristo dissipa a mentira do diabo, que diz que não há saída. Quantas vezes nós ouvimos isso? Não há saída. Chegou o fim. Agora acabou. Mas olha o que Jesus diz em João no capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então quando chegarem para você, ou às vezes o inimigo da sua alma, começar a colocar esses pensamentos em sua mente, não há saída. Você vai declarar o que a palavra diz em João 14:6. Ei, eu sirvo a Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Para mim existe saída, e a saída é Jesus. A depressão, a ansiedade não significam ausência de fé. A depressão, a ansiedade, não é que você está endemoniado. A depressão, a ansiedade, não é que você é fraco na fé. Infelizmente, de forma muito rude e até cruel, as pessoas falam isso: te falta fé, você está muito fraco. E ansiedade, depressão, não significa uma ausência de fé.
significa que você precisa mais da luz de Cristo. Precisa mais da luz de Cristo. Se você está em trevas hoje, você precisa declarar: Jesus, Jesus, seja a minha luz. Você pode declarar isso comigo? Jesus, seja a minha luz. O problema não é muitas vezes estar passando por um momento de depressão. O problema não é em algum momento passar pela ansiedade. O problema é ser governado, é ser escravo, escravo do medo, escravo do seu passado, escravo do seu pecado. A depressão fala muito do excesso. Eu não sou especialista no assunto, mas a depressão fala muito do excesso do passado. Não é isso, doutor Wesley? E sabe o que Jesus fez com o meu e com o seu passado pecaminoso? Ele jogou no mar do esquecimento. Você não pode ser mais governado pelo seu passado. A palavra diz que nós precisamos lançar sobre ele. Lancem sobre ele toda ansiedade. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lancem sobre Jesus. Ou seja, se ele está falando para lançar, é porque em algum momento nós vamos ter ansiedade. E sabe o que significa ansiedade? De uma maneira grosseira aqui. Ansiedade é o excesso do futuro. O excesso do amanhã, das preocupações. Preocupação do que está por vir. Preocupação que muitas vezes não vai nem se materializar, mas você está tão preocupado, tão cheio de si, que você esquece de lançar aos pés de Jesus toda a sua ansiedade. Tem uma palavra em comum nisso tudo que eu falei sobre depressão e ansiedade. O nome dessa palavra é excesso. Mas a minha oração nessa noite é que todo excesso caia por terra, em nome de Jesus. Todo excesso caia por terra. Mas em quarto e em penúltimo lugar, nós precisamos reconhecer o amor de Deus versus o nosso medo e muitas vezes o nosso desespero. Nessa mesma carta, no capítulo 4, verso 18, João fala bem assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo e o desespero são armas que tentam roubar a nossa vida. São armas que tentam o tempo todo roubar a nossa energia. Não acontece isso com vocês? Vamos falar um papo reto aqui. Quando você está muito com medo, te paralisa, não é mesmo? Não é mesmo? Você tem algo para fazer, algo grandioso, e aquele medo te paralisa. Aquele medo impõe um castigo pesado. O que vão pensar? E aí vem uma ansiedade. O que vão falar? E se eu errar? Se eu me posicionar agora, o que vão pensar de mim? O medo, ele te paralisa. E é uma arma de Satanás para roubar a nossa energia. Isso nos leva muitas vezes a um desespero. Mas o amor de Deus é mais forte do que qualquer medo. O verdadeiro amor, o amor ágape, o amor fraternal, expulsa todo medo. O medo diz: você não é suficiente. O desespero diz: não há saída. Mas o amor de Deus não é uma teoria, é uma presença real que se manifesta em Cristo Jesus. E o verdadeiro amor em Cristo Jesus
expulsa todo medo. O medo de não ser aceito desaparece. Quando o amor de Deus nos envolve, o medo do futuro perde força. Quando o amor de Deus nos envolve, o desespero da dor do amanhã é trocado, Aninha, por uma paz interior. E a palavra fala que a paz que Ele tem é uma paz que excede todo entendimento humano. Deixa eu te falar, se paz fosse algo vendido, imagina quanto seria, hein? Imagina quanto que pagaria pela paz. Bilionários, ultra ricos, tiram as suas vidas também, fazem parte dessa estatística, ano após ano, dia após dia, porque não tem paz. Dinheiro nenhum nesse mundo, riqueza nenhuma, poder, status, prazer, nada se compara à paz de Jesus sobre as nossas vidas. A paz independente das guerras, a paz independente do diagnóstico, a paz independente das batalhas espirituais que se levantam, porque na paz de Jesus você tem uma sensibilidade espiritual. Na paz que Ele te dá, você consegue vencer dia após dia. E muitas vezes quando você está sem força, Ele te carrega no colo, porque Ele tem a paz que excede todo entendimento. Em Mateus, no capítulo 14, você conhece a história de Pedro andando sobre as águas. Todo mundo conhece a história de Pedro. Em meio à tempestade, Jesus estava em alto mar e viu Pedro ali, o barco, e Pedro, de forma ousada, como Pedro era: eu quero ir até você, então venha Pedro. E Pedro rompeu ali o medo, ele foi, e de fato, o que aconteceu? Ele andou. A palavra fala, né, Lucas? Que Pedro andou sobre as águas. Assim como Jesus, Pedro andou sobre as águas, através da palavra de quem? Da palavra de Jesus. Enquanto ele estava com os olhos fixos em Jesus, ele andou. Ele foi andando ao encontro de Jesus. E a palavra fala que Jesus estava no alto mar, e Pedro estava indo em direção. Mas aí veio o vento forte, a tempestade aumentou. Naquele determinado momento, ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar à sua volta. Começou a olhar as circunstâncias à sua volta. E nesse momento, a palavra diz que ele começou a afundar. Nesse momento, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele deixou de viver o sobrenatural e entrou no natural. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós vencemos as nossas guerras é no sobrenatural. É com os olhos fixos em Jesus. Mas a partir do momento que ele começou a afundar, Jesus que estava no alto mar, Pedro, ao afundar, Pedro clamou: Jesus, tem misericórdia de mim. E naquele momento, Jesus estendeu a mão e o trouxe de volta. Eu aprendo uma lição muito clara com isso, que Jesus, muitas vezes a gente está enxergando Ele longe, muito longe. Às vezes você está enxergando Jesus tão pequenininho na sua tempestade, às vezes no seu quarto escuro, muitas vezes na sua realidade, no seu diagnóstico, no término de relacionamento, não sei, você está enxergando Jesus tão pequenininho. Mas quando a gente reconhece e clama por Ele, Ele estende a mão. Ele estende a mão e nos traz de volta. Jesus está a uma oração de distância. Ele está a uma oração de distância. Então, nos momentos de desespero, nos momentos de dificuldade,
A palavra diz, em Salmos 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro faz parte, o dia difícil faz parte, mas nesses dias, sejam bons, sejam maus, nós precisamos reconhecer o amor de Deus, porque o amor de Deus vence o nosso medo e vence o nosso desespero. Em último lugar, eu preciso compartilhar com vocês que nós só temos a liberdade de ser imperfeito. Essa liberdade de ser imperfeito só é possível porque em Cristo Jesus há esperança. Em Jesus nós temos esperança. Existe esperança em Jesus. Essa liberdade de ser imperfeito só é possível nele, centrado nele. Olha o que João diz no último capítulo da sua carta, no verso 11 e 12. Este é o seu testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. De uma vez por todas, a maior mensagem do Evangelho é que em Cristo sempre há esperança, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nem a morte tem a última palavra, porque Jesus venceu a morte. O mundo pode oferecer frases de autoajuda, você pode chegar agora no YouTube, no Reels, no TikTok e ver várias palavras de autoajuda. Isso pode te ajudar momentaneamente, mas não vai resolver o vazio da sua alma. O que preenche o vazio da sua e da minha alma tem nome, é Jesus. Somente Jesus tem esse poder, somente nele. A palavra diz em João 10:10, nós temos vida e vida em abundância, somente em Jesus. Ele é a nossa esperança no presente, Ele é a nossa garantia para o futuro, somente em Jesus. O seu passado não define mais seu futuro. O seu passado, que muitas vezes quer te aprisionar, não define mais o seu futuro. A dor que você está passando, ela é momentânea, mas a vida em Cristo, ela é eterna. Em Cristo você tem esperança, mesmo quando as circunstâncias não mudam de imediato. O Deus que caminha com você conhece o fim da sua jornada. Nós precisamos entregar, todos nós, a nossa vida ao autor dela. Nós somos protagonistas da nossa história. Somos protagonistas das nossas escolhas. Mas nós somos o quê? Imperfeito. Nós somos falhos. E quando nós nos apresentamos de forma vulnerável àquele que é o autor da nossa história, Ele tem o melhor. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Os planos deles, como nós lemos em Jeremias 29:11, são planos de paz, de prosperidade. Mesmo que momentaneamente nós não entendemos, e quantas vezes eu não entendi o agir de Deus na minha vida. Se eu abrir aqui para testemunho, quantos de vocês também passaram por situações difíceis, onde você não viu saída, mas depois lá na frente você viu claramente que foi a mão de Deus que te guiou. Em Cristo sempre há esperança, até para a morte. Você conhece a história. Lázaro estava morto há 4 dias, 4 dias morto. Para todos ali, até para os seus familiares,
era tarde demais. Já era tarde demais. Mas Jesus, o nosso Salvador, Jesus chegou e disse: ei, eu sou a ressurreição e a vida. O que parecia ser o fim, para Ele era apenas o começo. Pode ser que você chegou aqui nessa noite pensando que era o fim. Jesus está falando para você: ei, é apenas o começo. A palavra dele diz que o vinho novo é melhor. Ele tem mais para fazer em você e através de você. Sempre há esperança, mesmo quando você não vê saída. Se você tem Jesus, você tem a vida. Eu publiquei no meu vídeo essa semana uma frase que queimou muito no meu coração, que diz assim, eu não sei o autor dessa frase, mas ela diz assim: Cristo não anula os dias difíceis. De fato, Cristo não anula os dias difíceis, mas como é bom ter Cristo nos dias difíceis. Como é bom ter Jesus nos dias difíceis. Você pode estar passando a noite mais escura da sua alma, mas a luz de Cristo está brilhando aqui hoje. Ele te diz: você não está só. Ele te diz: você é amado. Ele te diz: há esperança para você. Jesus tem liberdade nesse lugar. Jesus está passeando aqui nesse lugar. E hoje eu quero te convidar a entregar verdadeiramente a sua vida a Ele, o seu coração, as suas dores,